Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês um outro clássico do Érico Veríssimo chamado Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol, ele faz parte do quarto livro da saga da Clarissa. Então, eu já postei aqui no canal Clarissa, já postei Música ao Longe, já postei Caminhos Cruzados e agora Um Lugar ao Sol. Todos esses 4 livros são do mesmo universo, o universo da vida da Clarissa. Esse aqui, gente, o Caminhos Cruzados, a Clarissa não aparece nele, mas 3 personagens que estão neste livro estão nesse último que eu estou falando para vocês agora. Eles são no meio da história que você consegue encontrar 3 personagens que estão aqui no Caminhos Cruzados, que seria o Noel, a Fernanda e a mãe da Fernanda. A mãe da Fernanda é a dona Eudóxia, né? Que também faz parte desse livro. Eu achei estranho, porque também é citado num Lugar ao Sol, o João Benévolo, a Laurentina, e assim, entre linhas, o Ponciano, que também fazem parte desse livro Caminhos Cruzados. Só que eles são citados aqui como se fossem personagens fictícios, que o Noel, marido da Fernanda, que também está no Caminhos Cruzados, ele escreve um livro e cita a história de João Benévolo, mas dá a impressão que o João Benévolo é um personagem fictício, mas ele é real no livro Caminhos Cruzados. Então é o seguinte, aqui nesse livro Um Lugar ao Sol, a gente encontra a Clarissa já adulta, vamos dizer assim. É professora de crianças, né, no início da alfabetização infantil. Então, aqui ela já está grande, dando aula, tudo, e o livro começa com uma tragédia. Eu vou dar um certo spoiler, mas é logo no início, então não é tão spoiler assim, né? O pai da Clarissa, o João de Deus, né? João de Deus Albuquerque. A família Albuquerque em si já está numa completa decadência. Era uma família muito rica, muito influente em Jacarecanga, lá no Rio Grande do Sul. E a família em decadência total. E o pai dela, o pai da Clarissa, resolve se envolver com política. O que acontece? Ele bate de frente com o prefeito de Jacarecanga. E o prefeito manda matá-lo. Contrata um jagunço lá, né, um capanga dele, e manda matar o pai de Clarissa. E o pai de Clarissa morre logo no início do livro. E isso afeta completamente a vida da Clarissa. Lá no casarão já está todo mundo há muito tempo passando necessidade, porque a família está em completa decadência. E o Noel não, o João, né, o João de Deus, ele falece logo no início. Então, a família já estava desestruturada e a coisa degringolou completamente depois da morte do pai da Clarissa, né? E o que acontece? Toda a família da Clarissa fica com medo de ser morta pelo jagunço lá do prefeito, né? Então, o que acontece? O Vasco, que está no livro Música ao Longe, e está no livro Um Lugar ao Sol, o Vasco, ele é praticamente o homem da casa, com 22 anos de idade, jovem de tudo,
ele resolve partir para Porto Alegre. Então, ele faz a cabeça da Clarissa e da mãe dela, né? Para que eles tentem uma outra vida fora dali, porque ali já não tinha mais condições deles viverem. Eles venderam o que tinha de propriedade, né? Praticamente o dono da cidade, né? Que era o pai do pé de cachimbo. Que o nome dele, se não me engano... era o Vitório Gamba, família Gamba. Então, eles vendem todo o resto dos imóveis, das coisas que eles tinham para o Vitório Gamba e vão tentar a vida, tentar a sorte em Porto Alegre. E eles vão para onde? Adivinhem? Eles vão para o lugar onde a Clarissa foi no primeiro livro, que era uma espécie de pensão, né? Um hotelzinho, uma pensão lá em Porto Alegre, a pensão da tia dela. Então, eles pegam tudo que eles podiam pegar e vão para a pensão. Lá na pensão, a gente já se depara com vários personagens lá. Tem estudantes de medicina, tem um conde europeu chamado Oscar, que o Vasco logo de cara já fica amigo dele, já sai para gandaia, já conhece umas moças, né? Que o Vasco ele tem uma grande admiração pelo Oscar, porque ele representa assim aquele homem nobre, aquele homem de modos bonitos, de fala correta, um gentleman, né? Um europeu. Então o Vasco fica bastante empolgado com essa amizade com o Conde Oscar, que mora na pensão da tia da Clarissa. Então, logo de cara, assim, eles já entram naquele desespero de uma cidade grande, daquele desespero de não conseguir emprego, daquele desespero de desalento total, de perda total, de bancarrota total, né? E fora o trauma, a dor e o desespero de ter perdido o pai, né, da família de uma forma tão violenta. Aliás, esses livros aqui, todos esses livros aqui, é uma grande, como eu posso dizer, uma grande denúncia, uma grande repúdio à violência. Então, toda essa parte do Rio Grande do Sul, que era a ordem, lei e ordem mantida pelos caudilos, pelas pessoas de grande poder, tudo à base da bala e da violência, é tudo assim, retratado de forma nua e crua mesmo pelo Érico Veríssimo. Então, ela é uma grande tratado a não violência, ao não machismo, entendeu? A não desesperança. Então, eu acho que o Érico Veríssimo aqui, ele quis mostrar num painel muito rebuscado, muito pintado, muito gritante a sociedade da época. Então, esses livros aqui foram editados em datas bem próximas uns dos outros, né? Então, vou pôr a data para vocês aqui. A Clarissa foi editado em 1933. Música ao Longe, em 1935. Caminhos Cruzados, 1935 também, logo na sequência de Música ao Longe. E O Fim da História, em 1936, que é Um Lugar ao Sol. Então, todos esses livros têm uma grande denúncia, uma grande repúdio à violência, ao mundo machista, ao mundo sem esperanças, que ocorria na época de 1936 e acho que ocorre até hoje, não é? Então, é um tratado contra
toda a desesperança do ser humano. Então ocorre que o quê? Nesse livro a Clarissa ela já consegue um emprego como professora em outra cidade, que não é em Porto Alegre, e ela começa a dar aula mesmo, praticamente ela que sustenta, porque o Vasco fica naquela de procurar emprego, de não conseguir nada, e ele fica meio que desesperado. Chega uma hora que ele começa a sair com uma mulher que o Oscar, o Conde Oscar apresenta para ele, uma estrangeira que nem fala português. Ele tem uma paixão tórrida por essa mulher, e aí ele se desvia um pouco do caminho, e tá lá a Clarissa trabalhando e sustentando a mãe e ele. E chegou um dado momento que a Clarissa conheceu a Fernanda, que a Fernanda já era casada com o Noel quando a Clarissa conheceu, e a Fernanda está em Caminhos Cruzados, tá, gente? Então, Caminhos Cruzados tem a Fernanda, o Noel e a mãe da Fernanda, e os pais também do Noel são citados aqui no Um Lugar ao Sol. Então, são livros que se entrelaçam, tá bom? Mas é muito interessante, assim, a perspectiva de grande desesperança dos personagens aqui. O Vasco, eu tinha uma grande... um grande, como eu posso dizer, uma grande paixão pelo Vasco, porque eu achava que logo no início do livro Música ao Longe, ele tinha uma cabeça muito adulta, ele tinha uma vontade louca de mudar o mundo, ele tinha uma visão muito crítica das coisas. E aqui nesse livro, no livro Um Lugar ao Sol, eu acho que o Vasco perdeu um pouquinho do brilho. Eu acho que o autor tirou um pouquinho do brilho dele quando ele viu que ele não tinha mais as raízes do casarão, quando ele tinha que ser praticamente o homem da família. E eu acho que ele foi bem fraco aqui no caráter dele, né? Apesar de que ele lutou muito para conseguir um emprego, ele termina conseguindo um emprego, sim, graças a Fernanda. Não vou contar o spoiler, mas eu fiquei bastante desalentada com o Vasco. E quem dominou esse livro foi a Fernanda. A Fernanda é aquela pessoa que casou com um rapaz rico, mas ela tirou ele completamente da casa dos pais, porque ele tinha uma mãe, que é o Noel, né, o marido da Fernanda. Ele tinha uma mãe assim extremamente egocêntrica, narcisista. O pai dele era dominado pela mulher, pela mãe do Noel, e ele viveu numa família rica, porém sem estrutura. E a Fernanda tirou ele dessa família rica. A Fernanda se casou com o Noel. Então eles foram morar numa casa de aluguel. E no dia que a Clarissa foi fazer a transferência dela na Secretaria de Educação, ela conheceu a Fernanda. E a Fernanda e a Clarissa começaram a se tornaram amigas naquele dia. A Fernanda falou que em cima da casa onde ela morava tinha uns cômodos para alugar. E a Clarissa conversou com a mãe e com o Vasco e eles resolveram se mudar para essa casa. Então eles saíram da pensão onde tinha o seu Amaro, que depois eu conto mais sobre ele, e foram para essa casa alugada em cima da casa da Fernanda. Então toda a história praticamente é voltada nessa casa alugada em Porto Alegre. E a Fernanda, acho que foi trabalhar, a Clarissa foi trabalhar como professora, se não me engano, em Canoas. Ela não conseguiu vaga para dar aula em Porto Alegre. Enfim, é uma história toda cheia de recortes. Tem o Dr. Seixas, que ele é o alter ego do autor. Ele é o alter ego do Érico Veríssimo, com a visão debochada da vida. Um médico que ele visita todos os tipos de casa. Ele visita até aquela casa pobrezinha no meio do nada. E ajuda muito a população. É um médico assim, desprovido de riqueza. Ele não quer ganhar dinheiro para trabalho, não quer aquela opulência
do cargo dele como médico, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. Ele é cheio de dívidas, então o Dr. Seixas aqui também é muito interessante o personagem dele. E no meio do nada aparece o pai do Vasco. Eu não vou dar spoiler, porque o Álvaro, que é o pai do Vasco, deixou a mãe do Vasco quando ele era criança. Isso aqui foi contado aqui no Musical Longe. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão encontrar a história aqui. E o Álvaro, o pai do Vasco, aparece do nada para entrar também na casa da Clarissa, como um hóspede, né? Um hóspede não grato, não, de persona não grata a princípio, mas o Vasco começa a também amar o pai nessa história. É uma história cheia de mortes, é uma história cheia de clima sombrio. O desenrolar no início da história não foi muito cativante para mim, é muito pessimismo, é uma abordagem muito triste da vida, com personagens com doenças terminais, com personagens muito pobres, assim, gente querendo galgar o seu lugar, assim, ao sol, e é muito complicado para quem está em plena decadência, num lugar que não tem emprego, num lugar que tem muita gente nascendo, muitos nascimentos, inclusive o Dr. Seixas falam que as pessoas nascem como ratos, assim, uma imagem bem sombria do ser humano aqui. E no decorrer do livro, aos poucos, as coisas vão mudando, né? As situações de extrema decadência, extrema pobreza vai mudando no decorrer do livro. E como eu estava falando, alguns personagens dos outros livros aparecem aqui, e o Amaro é um deles. O Amaro está no primeiro livro de Clarissa. O Amaro está aqui. E o Amaro é pensionista lá da tia da Clarissa. E no decorrer do tempo, o Amaro perde o emprego no banco, e ele não consegue pagar o aluguel da pensão, e ele vai para outra casa. E o Amaro, ele tem uma paixão platônica pela Clarissa, desde o primeiro livro, e continua tendo nesse livro atual. O Amaro também é uma figura aqui. O Amaro perde emprego no banco, e ele vai morar em uma pensão, entre aspas, mais barata. E lá ele conhece uma mulata, a dona da pensão, e ele se envolve com essa mulher. Não vou falar mais, mas o Amaro também foi bastante foi bastante decepcionante também o caráter dele ter aceitado algumas coisas para poder morar ali naquela pensão. Eu tenho por mim que o personagem do Amaro foi o que mais perdeu na história aqui, porque eu me senti bastante decepcionada com o desfecho da história aqui, que teve um desfecho muito grande aqui para o Amaro, ficou meio em aberto, mas eu achei que o autor, ele não foi muito bonzinho com o Amaro, não. Eu achei que o Amaro, ele vendeu a alma ao diabo, como diz, né? Não gostei do final da história do Amaro aqui. Eu acho que ele deveria ter tentado mudar o futuro dele, tentado mudar a rotina dele, tentado não se entregar, entendeu? Ele se entregou à situação. E eu achei que o Amaro perdeu muito aqui nessa história. Enfim, é uma história entrelaçada de perdas, de sofrimentos, de pobreza, e vem assim uma angústia quando a gente vai lendo até muito mais da metade do livro, dá uma angústia na gente muito grande, da imagem tão soturna das coisas que acontecem com os personagens. E tem a Fernanda, que ela dá claridade no livro. A Fernanda é o sol que brilha no livro. É uma pessoa de muita garra, uma pessoa que sempre pensa positivo, uma pessoa que ilumina o local onde ela está. Ela dá vida, ela dá alegria na história. Toda vez que ela aparece,
parece que o sol brilha, tá aquela nuvem escura para chover e ela aparece e o sol brilha na janela, entendeu? Então aqui o meu crush literário vai para a Fernanda e o Vasco perdeu um pouco o brilho aqui. Eu não vou contar mais para não dar muito spoiler, gente, mas leiam o livro. Leiam todos os 4 livros. Então, a sequência seria Clarissa, aí depois vem Um Lugar, Música ao Longe, aí depois vem Caminhos Cruzados e depois Um Lugar ao Sol. Leiam nessa sequência que vocês vão entender direitinho toda a lógica dos personagens aqui. E Érico Veríssimo é Érico Veríssimo, não tenho o que dizer, não tenho o que falar, né? Autor perfeito. Muito obrigada por ter assistido e até mais. Tchau!